Amém? Amados, convido você a abrir a palavra de Deus no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós tivemos aí uma tarde maravilhosa de discipulado, onde o nosso apóstolo trouxe uma palavra, liberou sobre a nossa vida. Amém? Alguns irmãos não estão hoje aqui. Alguns estão aproveitando aí, né? O período de férias escolares, para sair com os filhos, com a família. Mas glória a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Amém, amados? Primeiro mês aí do ano. A gente está fazendo um investimento na nossa vida. Cada momento na presença de Deus é um investimento na nossa vida. Amém? A gente não tem a ideia do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas à medida que nós investimos nosso tempo com Deus, que a gente se aprofunda em intimidade com Ele, em aliança com Ele, Deus, Ele faz coisas tremendas na nossa vida. Como o diácono Alexandre falou aqui, e hoje no discipulado, o apóstolo Eduardo, ele falou sobre isso. Nós estamos vivendo dias difíceis, porém, dias que não limitam o agir de Deus. Amém? Toda perseguição, dificuldade, desafio, tudo isso, humanamente falando, é prejudicial. Mas não prejudica a Deus, não limita a Deus, não aborta os planos de Deus. E isso é algo maravilhoso, porque a gente precisa ter essa certeza de que a tua vida está de fato na mão do Senhor. E se ela está de fato na mão de Deus, você está em segurança. Aquilo que Ele já idealizou a seu respeito vai acontecer independente da realidade à tua volta. Amém, amados? Então nós vamos ler aqui esse texto de Marcos 5, acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos ou Gerazenos, algumas versões. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Repito assim: e viram o homem que fora possesso, vestido, assentado e em perfeito juízo. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua
para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém, amados? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite e acreditamos que o Senhor está neste lugar e nos trouxe até este lugar para que o Senhor venha ministrar uma palavra ao nosso coração, que venha ao ser posta na prática, trazer grandes mudanças na nossa vida, na nossa família, na nossa geografia. Que o Senhor cumpra em nós nessa noite todo o teu querer. Que a glória seja tua, Senhor. Que a manifestação do teu Espírito Santo sobre nós seja algo poderoso nessa noite. De maneira, Deus, que toda obra do mal, tudo aquilo que não tem parte em ti, ó Deus, seja vencido, destruído pelo poder do nome do Senhor. Porque nós liberamos aqui neste lugar uma palavra, né? A tua realidade é tudo para nós. A tua realidade é tudo que nós precisamos. Por isso, Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua realidade na nossa vida, porque é sempre a melhor, é sempre a mais perfeita, é ela que vale a pena, Senhor, é ela que abre os céus sobre a nossa cabeça. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Deus colocou essa palavra no meu coração acerca de uma realidade que aos olhos humanos era uma realidade terrível. Essa história, esse episódio de endemoniamento, de Jesus chegando em Gadara, é uma história assim que parece filme de terror, né? O Senhor chegando ali, vendo um homem totalmente desfigurado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque estava vivendo uma realidade que não era a realidade de Deus para a vida dele. Só que esse homem, ele vivia num território que era o território dos gentios, um povo que não era judeu, por isso havia criação de porcos. Então era um território que, por mais que pessoas de Deus quisesse falar de Deus para aquele homem, as pessoas tinham um certo preconceito. A religiosidade falava muitas vezes mais alto. Mas o interessante é que Jesus, depois de ter andado por várias regiões e feito muitos milagres, o Senhor se interessou em ir também naquele lugar. Se a gente for ler o capítulo 4 de Marcos, a gente vai ver que Jesus tinha pregado numa cidade e ali falou para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos foram desafiados a entrar numa geografia que eles nunca tinham entrado. Mas durante essa trajetória, do lugar onde eles ouviram uma palavra e o lugar onde Jesus os desafiava a ir, era um lugar terrível. E a luta já aconteceu antes deles chegarem ali. Antes de pisar em Gadara, diz a Bíblia que houve em alto mar uma grande tribulação, né? O mar se agitou, os discípulos ficaram ali com medo, apavorados e tal. Mas o importante é que eles chegaram ali. E esse texto que nós lemos aqui fala muito da importância da família aos olhos de Deus. Repita assim comigo: o que interessa a Deus interessa ao diabo. Família nasceu no coração de quem? De Deus. E tudo aquilo que nasceu no coração de Deus incomoda o diabo. Sabe por quê? Porque para ele não tem mais esperança de melhora em nada. Mas para mim e para você tem. Para mim e para a tua família há esperança de dias melhores. Há esperança da manifestação de Deus chegar ali. Mas quando nós nos propomos a orar pela nossa família, buscar Deus por uma restauração, por milagres, existe uma grande batalha que acontece. Existe uma grande luta que ocorre para que a gente não venha ver o agir de Deus. Mas esse texto diz que quando Jesus ele chegou ali, aquele homem totalmente possesso por uma legião de demônios começou ali a uivar, a gritar, a gesticular, porque existia ali um sentimento de posse. Repita comigo assim: o diabo se apropria de muita coisa que não é dele.
aquela vida estava durante muito tempo, não sei se anos, não sei quanto tempo, na mão do diabo. E cada vida na mão do diabo representa uma família também na mão dele. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma vida que se entrega ao Senhor resgata toda uma família. Você está aqui na casa de Deus, talvez alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, algum familiar teu não está aqui, mas saiba que o fato de você estar já estabelece uma grande vitória na tua família, na tua casa. Esse homem, ele não nasceu daquele jeito, ele se tornou uma pessoa endemoniada e possessa. E eu acredito que ele era um homem de uma certa idade, não era um jovem, não era uma criança. Talvez tivesse família, talvez ali tivesse, uma esposa, talvez filhos. Mas quando ele se encontra com Jesus, naquele momento não houve só um encontro, uma conexão de um homem com Deus, mas de uma família com Deus. E nós precisamos entender algo, amados, que Jesus, ele quer resgatar toda a nossa família. Jesus, ele quer resgatar toda a nossa história. Ele quer trazer de volta para a presença do Pai aquilo que de fato é do Pai. E essa obra de restauração, de resgate, quem vai fazer é o Senhor. Amém? Repita comigo assim: o Senhor, ele quer resgatar tudo aquilo que é do Pai. Amém? A minha vida, a tua vida, ela pertence ao Pai. E o que nos chama a atenção é que quando esse homem, ele encontra com Jesus, ele começa a apresentar, um comportamento que, na verdade, ele já tinha esse comportamento, apenas se manifesta ali de agressividade. Um comportamento ali de violência. Um comportamento ali que amedrontava muitas pessoas de se aproximar dele. Mas Jesus, ele não teve medo das reações daquele homem. Pelo contrário, parecia que quanto mais ele se tornava agressivo, mais o Senhor se aproximava. Mas nós precisamos entender que a Bíblia fala de um antes e de um depois. Quando aquele homem, ele é liberto pelo Senhor, o que diz lá no versículo 15? Que quando as pessoas o viram, depois de liberto por Jesus, qual era o comportamento dele? Ele estava o quê? Assentado, vestido e o quê, hein? Perfeito juízo. Repita assim: assentado, vestido e em perfeito juízo. E Deus ministrou ao meu coração de que hoje existem muitas pessoas que elas precisam de um toque de Deus, de uma libertação de Deus, para que as suas famílias, as suas casas, a sua realidade venha a ser de fato uma realidade de Deus. Nós muitas vezes estamos na presença de Deus, mas não estamos libertos por Deus. Quantas pessoas, ao verem Jesus passar em suas cidades, elas não foram curadas? Quantas pessoas? Fale assim: muitas. O Evangelho de João, ele fala assim: muitos milagres o Senhor fez que não foram relatados. Mas também fala assim: muitas pessoas não foram curadas na época de Jesus. Por que será que não foram? Porque o poder de Deus se limitou a alguns preferidos de Deus? Não. É porque o coração dessas pessoas, elas não se abriram para o Senhor. Amados, você está aqui hoje, na casa de Deus, ouvindo uma palavra de Deus, mas existe um contexto na tua casa que precisa estar conectado com a palavra de Deus também. Porque Jesus, ele não está interessado na tua presença física diante dele, ele está interessado em você como todo. E isso envolve também a sua família. O que eu quero dizer com isso? É que existe muita realidade hoje familiar que parece que Jesus nunca chegou ali, naquela região. Por que eu falo isso? Porque tem alguém se cortando, morando em cemitério, como aquele homem estava? Não, amado.
Existem muitos lares cheios de agressividade, de violência, de falta de respeito, de medo, de pavor. Existem casas totalmente contrárias àquilo que Deus espera dessas famílias e desses lares. Nós precisamos entender que aonde Jesus está, há mudança dentro da casa, sim ou não? Você está satisfeito com a tua casa? Você está satisfeito com a tua família? Você se sente bem em estar ali? Porque veja bem, se na tua casa há a presença de Deus, se na tua vida há a presença de Deus, aquilo que está acontecendo ali dentro tem que ser também de Deus. O diálogo, as conversas, os eventos, o entretenimento que acontece ali, os relacionamentos que são ali desenvolvidos, os acordos que são feitos ali. Lá no livro de Atos, capítulo 5, fala de uma família, Ananias e Safira, que saíram do culto, foram para suas casas. Ali, eles foram para casa, retornaram, da igreja para casa, mas não levaram para dentro da casa deles a palavra de Deus. Não levaram para casa deles os ensinamentos práticos. E como consequência, eles começaram a fazer um acordo que gerou em morte. A gente conhece a história. Ananias e Safira foram mortos. Não é porque roubaram a Deus, porque acordaram algo diferente daquilo que estava na palavra. Todas as vezes em que nós ouvimos a palavra e nós fazemos uma adaptação da verdade de Deus para a nossa vida, aquilo causa algum tipo de dano. Esse homem endemoniado, ele não dormiu saudável e acordou cheio de demônios. Foram legalidades, foram concessões, foram negociações, talvez da fé, talvez ali, de ouvir algo e se deixar levar por esse algo. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua casa precisa ser um lugar aonde a palavra de Deus e a presença de Deus vem predominar. Amém, amado? Porque se não há presença e palavra de Deus, alguém vai ocupar esse espaço. E muitas vezes essa ocupação, ela vem com o sentido de trazer uma destruição. Hoje, quantas vezes, amado, a gente vê... Eu estava conversando com um pastor que eu já não via há mais de 15 anos. Foi meu pastor no seminário de teologia, pastor Adnei. Ele vai até vir aqui ministrar na igreja. E ele é uma bênção, esse pastor. E ele fala assim, pastora... Ele nem sabia que eu tinha sido ordenada pastora. Na época eu estava me preparando para missões, quando ele ministrava no seminário. E ali ele falou, quantas pessoas hoje estão vivendo de aparência na igreja? Pessoas que tem um trabalho de sair da casa, vir na casa de Deus, ouvir uma palavra e apenas ficar no nível da audição, de ouvir. Mas dentro de casa tem essa manifestação aqui de agressividade, violência. Quando eu falo de agressividade e violência, eu não estou me referindo a uma agressividade física, às vezes verbal. E eu acho que a agressividade verbal é pior do que uma pancada. Sim ou não? Porque quantas pessoas estão com problemas em alma hoje, com dificuldade até de caminhar, porque estão feridas na sua alma. E as nossas maiores feridas são causadas por pessoas mais próximas de nós. São aquelas que às vezes comem com a gente, moram no mesmo teto, mas não tem mais o respeito, não tem mais ali, a cumplicidade, não tem mais o entendimento do que é ser família. E a igreja é a extensão das famílias. Amém, amado? Amém? Se você não se propôs esse ano a liberar sobre a sua casa cura e libertação, se você não buscar isso, a igreja também adoece. Porque a igreja, ela é a reunião das famílias. Família saudável, a igreja avivada. Mas famílias doentes, a igreja também doente. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, bonitas, fisicamente, bem vestida, cheirosa, mas dentro delas existe algo destruído. Existe uma outra presença, muitas vezes dominando a nossa vida, que não é a presença de Deus.
E nós não precisamos ver ninguém caindo no chão, né, estribuchando, colocando a mão para trás, para a gente entender que ali não há presença de Deus. Existem muitas atitudes e comportamento que a gente toma ou que a gente vê que já revela que está faltando Jesus ali. Amém, amados? Quantos estão entendendo? Amém? Então nós temos que ter o cuidado de entender que quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele não está só visando a nossa vida aqui, Ele está visando aquilo que está acontecendo lá também. Porque esse texto termina com aquele homem pedindo: Senhor, eu quero te seguir, onde tu fores eu quero ir. O que Jesus falou? Não, você vai voltar para a tua casa, porque todo o problema começou onde? Começou lá dentro. Se ele fosse, né, mais um discípulo de Jesus, próximo de Jesus, no sentido de ser aquele que ia segui-lo, ia ficar uma obra inacabada. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus quer completar toda a obra na tua vida. E uma das obras que Jesus quer completar é tornar você de fato uma bênção na mão dele. Se você se permite ser uma bênção na mão de Deus, o que eu falo ser uma bênção? Não é que você vai ser cheio de bênçãos, de materiais, mas ser uma pessoa transformada por Deus. Se permitir ser transformado por Deus, você vai se tornar também um abençoador aonde você chegar. E o lugar, amado, onde Deus mais quer abençoar é a tua casa, a tua família. Nós temos visto aí, como o apóstolo falou aqui hoje, as perseguições começando a chegar em países, em territórios. E vai chegar um momento onde a nossa casa, a igreja vai voltar a se reunir mais nas casas, como nunca antes. Eu fui visitar o nosso irmão Fabiano, né, que está se recuperando da cirurgia. Eu achei muito tremendo ele falando: pastora, esse ano eu voltei a fazer o culto na minha casa, toda quinta-feira. Nós estamos nos reunindo com a nossa família aqui, um traz uma palavra, né, que ali tem várias oportunidades, né, são 6 pessoas. Então, louva, o outro dança, tem um ministério completo ali. Intercessão, louvor, palavra, tudo ali, né? E eu falei: poxa, que bênção. E eu falei: gente, que coisa maravilhosa. E a gente valorizar o que Deus valoriza, que é a família. Quando as pessoas desprezavam aquele homem por aquilo que ele estava sendo, estavam desprezando também a família dele. Porque nós não somos pessoas isoladas no mundo, nós pertencemos a uma família, a um contexto, a uma história. E a tua história, a minha história, precisa estar respaldada pelo Senhor. Porque se na nossa vida, na nossa história, não tem a mão de Deus, nós somos marionetes na mão do diabo. E nós precisamos entender que o diabo, ele começa, né, a se infiltrar em nosso meio através de pequenas concessões. Nós precisamos entender que todo cuidado nesses dias é pouco. Deus quer que você entre na tua casa com uma visão diferente. A minha casa é casa de Deus. A minha casa precisa ser o melhor lugar para eu estar. Eu tenho que desejar estar na minha casa. Uma das características daquele homem ali é que ele não vivia na casa dele mais. Ele vivia onde? Nos sepulcros. Ele vivia em lugares de morte. Amados, quantas pessoas hoje fazem de tudo para estar no seu trabalho, tá jogando uma bola, tá saindo no shopping, tá entre os seus amigos, tá escolhendo até estar aqui na igreja para não estar em casa. Porque elas acham que a casa não é um lugar tão bom assim. A gente tem que ter o cuidado. Aquilo que está te motivando a não estar em casa, talvez seja algo que tenha uma procedência maligna. Nós precisamos estar vigiando nisso. Nós temos que ter prazer de estar na nossa casa. Porque a casa, a nossa família, quem deu foi o quê? Foi o Senhor. E nós temos que zelar por isso, em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está do seu lado: tenha zelo pela casa, pela família que Deus te deu. Por pior que seja o contexto, Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Para Ele mudar, eu preciso mudar a minha visão em relação à minha família. Eu preciso mudar a minha visão em relação ao projeto chamado família.
Eu preciso olhar com o olhar do Senhor. Eu preciso, de fato, me relacionar com Deus, me permitindo ser mudada por Ele, ser transformada por Ele. Porque Deus acredita que você tem algo a acrescentar na sua casa. Foi o que o Senhor falou, vai e volta para a tua casa. Ou seja, volta levando algo de bom para lá para dentro. Porque durante muito tempo você levou o quê? Morte, destruição, vergonha. Qual é a visão que a tua família tem a teu respeito? Será que as pessoas te olham como um abençoador? Ou como alguém que traz medo? Traz ali frieza? Traz ali violência? Traz ali um contexto que não tem a ver com aquilo que o Senhor quer que você promova ali dentro. Isso é algo, amado, muito sério. Hoje, o mundo todo está falando sobre família como algo falido, algo sem restauração, sem possibilidade de mudança. Mas a igreja precisa ser o povo que acredita ainda na família. E se nós acreditamos na família, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir na família. Repita comigo assim: eu preciso esse ano investir na minha família. Amém? Deus não quer que você tenha uma família e seja uma pessoa descontrolada. Aquele homem estava descontrolado naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia, naquilo que ele pensava. E isso revelava o quê? A ausência de Deus. E tem muitas pessoas hoje assim, descontroladas na sua linguagem, nos seus pensamentos, nos seus projetos, nas suas atitudes. Mas essa noite o Senhor, Ele quer colocar tudo nos seus devidos lugares. Ele quer encontrar em nós um coração disposto a ser tratado por Ele em nome de Jesus. Amém? Repita assim: o meu coração vai ser tratado pelo Senhor. Por quê? Porque somente alguém transformado pode o quê? Transformar. Somente alguém que foi tocado por Deus pode trazer algo diferente para dentro da sua casa. E hoje a nossa família precisa conhecer Jesus também. Mas vai conhecer Jesus mais pela nossa atitude do que pelas nossas palavras. Você vivendo esse evangelho vai ser uma pregação tremenda no meio dos seus. Aí o que o inimigo faz? Você ficar longe, você não participar de nada na família. Eu acredito, amados, que quando você é resgatado dentro de um contexto para servir a Deus, existe todo um processo. Deus vai te libertando, vai te curando, vai te capacitando para você poder estar em eventos familiares sem se contaminar. Amém? Mas existe aquele momento que Deus quer te lançar ali dentro, para você poder transformar aquelas pessoas, no sentido de você trazer algo novo de Deus. Logo quando eu comecei a minha caminhada, eu evitava estar em festas familiares, porque eu sei que ali ia ter bebida, e eu bebia, ia ter palavrão, e Deus aí estava tratando a minha língua, ia ter uma série de situações que Deus precisava ainda me libertar. Mas chegou o momento onde o Senhor me colocou diante deles para fazer a diferença. Não pregando a palavra, mas vivendo a palavra. Amados, esse pastor conversou comigo e ele falou: pastor Andréa, quantos adolescentes, quantos jovens não querem estar na igreja de jeito nenhum, porque os pais crentes não têm nenhuma conexão com a palavra de Deus. Não é que eles não oram, é que eles não vivem aquilo que pregam e que ensinam e que muitas vezes ouvem na igreja. Ele falou: tem muito isso. Ele falou: nos gabinetes que eu faço, nos aconselhamentos, eu escuto isso demais, de jovens e adolescentes. Vão empurrados para a igreja, mas não querem estar ali. Por quê? Porque a família está mostrando para eles o seguinte evangelho: faça, né? Faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E, amados, chega um momento que não adianta esse discurso. As pessoas vão por aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Hoje existe um evangelho sem compromisso, sem aliança. As pessoas estão achando isso normal. Quantos amigos meus crentes, pastores também, pastoras,
São meus amigos? São, mas não são exemplos para mim. Porque eu não consigo ver Jesus na vida deles. Não consigo ver. Vou acusá-los disso? Não. Não é questão de acusação, mas é questão da gente se avaliar. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então nós temos que ter o cuidado. Porque todo processo destrutivo, aliás, toda destruição não chega de um dia para o outro, chega através de um processo. E nessa noite você precisa identificar o que está acontecendo de fato na tua casa. O que está gerando o que está sendo gerado ali, diante dos teus olhos. Se a sua realidade é de tristeza, sofrimento, angústia ali, alguma coisa está acontecendo. Houve uma porta que foi aberta, houve ali uma concessão que foi dada, houve ali talvez uma aliança que foi quebrada, algo aconteceu ali. Mas não é porque aconteceu que tem que continuar desse jeito. Porque Jesus visita os nossos contextos e as nossas realidades para trazer mudança. E o Senhor, Ele quer trazer mudança na nossa vida em nome de Jesus. Fale para a pessoa que está do seu lado. Para você transformar, você tem que ser transformado. Sabe aquela atitude de Zaqueu? Senhor, eu estou aqui ouvindo a tua palavra. Nem queria estar ouvindo, mas o Senhor me chamou, me convidou, eu vim. Talvez você está aqui porque alguém te convidou a estar aqui. Alguém insistiu, alguém te trouxe a lembrança. Hoje é domingo, dia de estar na casa de Deus. E você veio. Veio para fazer parte de uma multidão. Mas você não se atentou que no meio dessa multidão, Jesus olha para você em particular. E o Senhor se interessa pela tua família em particular. E o Senhor quer trazer uma mudança para a tua casa. Algo que não só venha, mas algo que fique de fato. E o interessante é que Jesus falou assim para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação chegou nessa casa. Não falou hoje a salvação chegou para Zaqueu. Foi Zaqueu que ouviu a palavra, sim ou não? Mas a atitude de Zaqueu determinou que aquilo que Deus estava querendo trazer iria não só chegar, mas ia permanecer. E o que de fato fez com que aquela família toda usufruísse da bênção? Foi porque Deus declarou a palavra? Não, porque Zaqueu se prontificou a mudar algumas atitudes. Ele não ficou só no discurso falando: ah, Senhor, o que tu está falando é maravilhoso. É, Jesus, eu concordo contigo. É, Deus, é assim mesmo. Não é assim que a gente fica? Amém, glória a Deus, assim seja. É de Deus, não é de Deus. Mas Zaqueu falou assim: não, Senhor, eu vou pagar, eu vou devolver aqueles que eu roubei. Não só, né, vou dar o dobro, mas vou dar quadriplicado. Eu vou me consertar, porque tem muita coisa errada na minha vida. Eu quero fechar as brechas, eu quero romper com os erros, os enganos. Somente depois que Zaqueu começou a falar de atitudes, é que o Senhor falou: hoje a salvação chegou nessa casa. Nós muitas vezes declaramos: eu, a nossa casa, serviremos ao Senhor. Mas antes da tua casa toda servir, começa a servir o Senhor. Servir de entregar o teu coração para Deus. Falar: Senhor, eu não quero que a minha casa seja um ambiente sem a tua presença. E eu estou enxergando que está faltando a tua presença, porque as coisas estão bagunçadas. Todo mundo fica mais fora aqui dentro. Não há mais diálogo aqui. Há problemas espirituais que a gente não está usando as armas espirituais para resolver. Jesus expulsou aquela legião de demônios daquele homem. Mas antes de Jesus chegar, pessoas quiseram resolver aquele problema. Prendiam ele, colocaram corrente, prendiam os pés dele, talvez botassem roupa nele, mas ele tirava a roupa e ficava pelado. Eu creio que houve um empenho de pessoas, talvez familiares, de tentar resolver aquela situação. Só que aquilo ali tinha origem no espiritual. E tem muitas coisas, amado, acontecendo na nossa casa que tem um contexto espiritual. E que nós precisamos usar as armas espirituais. Nós precisamos verdadeiramente nos aproximar de Deus e aprender com Deus como resolver situações da nossa casa.
Porque tem coisas que Deus está te mostrando hoje que não tem como ser resolvida, a não ser que o Senhor entre ali com a providência dele. A não ser que o Senhor entre ali e faça um grande milagre. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus quer trazer milagres para a tua casa e para a tua vida. Amém? As nossas atitudes revelam a nossa espiritualidade. As nossas atitudes revelam a nossa espiritualidade. Tudo que aquele homem estava fazendo ali, endemoniado, revelava como estava a condição dele espiritual. Assim também é na nossa vida. Quando nós não estamos bem, as nossas palavras declaram isso, revelam isso. As nossas atitudes, as nossas escolhas revelam isso. Eu, como pastor, eu observo, né, isso. Assim como também eu sei que vocês me observam. Uma pastora não está bem hoje. Alguém já percebeu isso? Tem gente que fala em particular, acaba o culto e manda aquela mensagem: pastora, tá tudo bem? Percebi você assim, assim, assado. Tô orando por você, pastor. Ô, glória. Assim como eu também percebo às vezes que algumas pessoas não estão bem. Aí vou às vezes no privado ali, falo. Tem gente que fala, né? Tem gente que não quer revelar, fala: não estou bem. A gente fala: não estou bem, mas você sabe que não está. Mas, amados, o que eu quero dizer com isso é que há momentos que você pode não estar bem, mas as suas atitudes jamais podem estar desconexas com a palavra de Deus. Tem um Deus que é presente na tua vida e Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. E nós precisamos entender, por mais que as coisas não estejam bem, Deus jamais vai me deixar sozinho nessa situação. Ele tem algo a fazer, Ele tem algo ali a derramar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então eu não vou dar oportunidade para o diabo agir, se infiltrar. O que Paulo, ele fala lá em Efésios? Não deis lugar ao diabo. Para quem que ele está falando isso, amado? Era para os crentes ou por não crentes? Para os crentes, meu Deus. Porque o não crente, ele dá liberdade para o diabo fazer o que quiser fazer, mas os crentes não devem dar. Não dê lugar, não dê via de acesso, não dê oportunidade para ele. Não crie uma possibilidade para ele. E nós precisamos entender que nós fazemos isso quando nós nos deixamos levar pelos acontecimentos e circunstâncias e não somos guiados pela direção do Senhor. Quando Jesus chegou em Gadara, ele estava trazendo para aquele homem uma direção. Ele estava querendo dizer para aquele homem: olha, as pessoas te abandonaram, as pessoas não dão mais nada por você, mas eu ainda acredito em você e na tua família. Então eu estou trazendo uma nova direção. Aquilo que você não conseguiu viver e experimentar durante tanto tempo, hoje há uma oportunidade para você. Às vezes os acontecimentos não só revelam tragédias, mas também os acontecimentos revelam que nós precisamos depender mais de Deus. Repita assim: eu preciso depender mais do Senhor. Amém? O Senhor não quer só gerar uma mudança nas coisas à sua volta. Ele quer gerar mudança dentro de você. Quando os discípulos estavam ainda ali no mar da Galileia, antes de chegar em Gadara, o Senhor tinha mostrado para eles que era Deus sobre a natureza, sobre a tempestade, sobre o vento forte, sobre as coisas externas. Mas ali Deus queria mostrar: eu também sou Deus que trabalho na vida do homem, transformo cada coração. Eu sou um Deus que tem poder sobre todas as coisas, não só as de fora, mas as de dentro também. Talvez você esteja aqui hoje desacreditado de mudança na sua família, na sua casa. Mas o Senhor quer dizer para você: ainda há oportunidade de mudança. Mas toda mudança passa pela decisão de se aproximar do Senhor, de se tornar mais verdadeiro para com Deus, de verdadeiramente querer ali
fazer a diferença diante do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa nessa noite se entregar totalmente ao Senhor, para que essa entrega venha gerar grande mudança na sua vida, na sua realidade. Amém? Há uma realidade que você vê, mas há uma realidade que Deus vê. E nessa noite você precisa trazer para o teu coração a realidade de Deus. Senhor, eu acredito que Tu tens uma realidade para a minha família, que os meus olhos não estão vendo, que os meus ouvidos não estão ouvindo, mas eu sei que está escondido no Teu coração. Então eu não quero deixar passar essa visitação do Senhor. Eu quero tomar posse para mim. Eu quero obedecer àquilo que o Senhor tem. Trago para mim nessa noite como um direcionamento. O que o Senhor falou para aquele homem? Olha, vai para a tua casa. É como se o Senhor estivesse falando: invista na tua casa. Você que já esteve comigo, invista na tua casa. Talvez ele fosse ali aquela pessoa pior da família, mas tinha pessoas perdidas também. Toda família tem algum. Toda família tem aquele que precisa de libertação, precisa de cura. E quando nós investimos na nossa família, nós estamos cumprindo o chamado de Deus, o ministério de Deus. Repita assim: o meu ministério começa dentro da minha casa. Amém, amados? O nosso maior ministério é a nossa família, é a nossa casa. Então nós temos que ali investir, clamar pela presença de Deus, pedir ao Senhor realmente que traga ali mudanças consideráveis. Se existem problemas espirituais, vamos usar as armas espirituais. Nós estamos aí no propósito de jejum de 21 dias. Esses 7 primeiros dias foram mais de consagração, santificação. Vamos entrar aí num contexto de família, de orar junto com a nossa família, de orar mais pelos filhos, pelo marido, pela esposa. Nós estamos colocando esse propósito porque a gente entende que tem realidades hoje dentro de casa que tem um contexto espiritual. E o jejum é uma arma espiritual que nós temos a nosso favor. O que o inimigo, mais quer? Que você não participe disso. Que você não entre nesse mover, que você só coma. Que você quebre, o seu jejum, aí decide não fazer mais. Não, amado, mesmo que você tenha falhado, decida entrar nesse mover de jejum. Não aceite não fazer parte daquilo que vai trazer um resultado para a sua casa, para a sua família e para a tua vida mesmo. Aquele homem, durante muitos anos, ele foi negligente no seu cuidado para com a sua família. Mas o Senhor falou para ele: olha, agora vai, deixa de ser negligente e seja uma pessoa responsável. É como se o Senhor estivesse falando para ele: eu estou te entregando nas tuas mãos a tua família. Fale para a pessoa que está do seu lado: a vitória familiar depende mais de você do que de Deus. Amém, amados? Tem gente que quer ficar orando pela família, mas não faz nada. Está com o coração cheio de raiva. Está discutindo, discute por uma agulha. Briga porque algo não deu certo. Uma conta que não foi paga, alguma coisa que não pôde chegar ali. Tudo é motivo para discussão. Para que aquele lugar não seja um ambiente familiar, onde o Senhor se agrada. É momentos, amado, é um momento de nós nos reconciliarmos com o nosso próximo, com nossos familiares. Não aceite que nenhum deles esteja perdido, que você possa buscar em Deus a sabedoria de você ir atrás dessas pessoas. Eu me lembro que logo quando eu me converti, Deus falou logo: você tem que se reconciliar com teu pai. Porque meu pai, para mim, era a pior pessoa. Foi aquele pai que, para mim, não foi um pai. 7-1 danado, sem palavra, ausente da família. E a minha mãe sempre a guerreira, cuidando, zelando. Tudo era minha mãe, tudo era minha mãe. E meu pai, eu não me lembro de momentos de alegria com meu pai. Mas com a minha mãe eu me lembro de vários momentos. Assim como com tios, com tias.
Então eu tinha, além dele não ser um pai bom para mim, não era um bom marido para minha mãe. Batia nela muito. E eu cresci pensando assim. Ninguém era crente, né? Mas eu cresci com o seguinte pensamento: por que minha mãe não vai embora e larga esse homem? Todo dia, quando eu via aquilo, eu pensava: por que a mãe não vai embora e larga esse homem? Por que a mãe não vai embora? E aquilo ali ficava dentro de mim. E quando eu fiz 11 anos, ela decidiu romper, né? Com aquele sofrimento todo, né? Deixar de ser saco de pancada e se separar dele. E aí, quando quis se separar dele, ele não quis nem ficar com a gente e nem quis que a minha mãe levasse a gente. Olha que loucura. E aí a gente passou a morar com os nossos avós, pais dele, né? Mas eu carregava dentro de mim, aí eu fiquei com mais raiva dele ainda. Porque na minha mente, né, com 11 anos, por que ele está fazendo esse sofrimento todo? Porque a gente ama a nossa mãe. E a gente era apegada, né, com a nossa mãe, até hoje, né? Então aquilo ali causou uma revolta. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou comigo, uma das primeiras coisas: se reconcilie com seu pai, perdoe. Ele agiu assim porque ele não me conhece, mas você está me conhecendo. Eu, Senhor, não, Jesus, vai lá até ele. Orei e fui. Cheguei lá, falei: pai, senta aqui que a gente tem que conversar. Estava com 24 anos, né? E ali eu comecei a falar para ele tudo aquilo como eu me sentia. E ele ali olhando assim como se estivesse ouvindo um absurdo. Eu fiz tudo isso, né? Eu causei isso. E ali eu falei: pai, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor só fez isso porque não conhece esse Deus maravilhoso. Mas esse Deus, ele se revelou a mim, quer se revelar a você. Ele te ama demais, pai. E ali eu abracei ele, a gente começou a chorar, ele chorava. Me perdoa, minha filha, eu não sabia. E de lá para cá uma barreira foi derrubada. Aquilo que o diabo queria fazer, ele não conseguiu fazer, que foi manter a gente separado. Hoje é uma pessoa que pede que a gente ore por ele. Uma pessoa que eu amo estar junto. E eu queria que ele pense a mesma coisa ao nosso respeito, de estar junto com as filhas. Mas eu quero dizer com isso que não existe evangelho sem reconciliação na família. Não existe isso. Aquele que diz conhece a Deus e ama a Deus precisa amar a sua família e zelar por ela. Porque Deus, ele tem prazer na tua vida e na tua família. Então não adianta você estar aqui e estar entregando: Deus, faz a obra, Senhor, salva, se você não está fazendo a sua parte. E quando nós não cumprimos a nossa parte, nós abrimos uma grande legalidade o diabo tomar posse daquele território. E Deus, ele não quer isso para você nem para mim. Amém, amado? Porque a mesma missão que o Senhor deu àquele homem, ele dá para mim e para você. Vai, volta para a tua casa e mostre para eles aquilo que eu fiz na sua vida. Não aceite ficar fora de casa, fique dentro de casa. Não aceite ficar ansioso, inquieto, se assente. Não aceite ficar sem cobertura espiritual, caminhe na palavra e você vai estar protegido. Não aceite ser uma pessoa tola, que não tem palavra, que às vezes agride verbalmente. Tenha perfeito juízo. Já viu essas pessoas aí, às vezes atribuladas na rua, às vezes estão embriagadas, às vezes não estão embriagadas, às vezes estão até endemoniadas mesmo, e ficam xingando outras, falando coisas que não convêm. Isso mostra manifestações malignas, amado. E nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, nos liberta nessa noite. Nos faça livre na tua presença. Nos torne edificadores, restauradores. Nos torne pontes, ó Pai, por onde as pessoas possam passar e por onde a tua bênção também pode chegar. Eu creio que quando Jesus pegou o barco novamente e saiu de Gadara, eu creio que ele deixou ali naquela região uma ponte por onde ele poderia se manifestar.
Fale para a pessoa que está do seu lado: você foi escolhido para ser essa ponte, canal de Deus, aonde a glória de Deus, a presença de Deus, ela vai se manifestar. Amém, amados? Se Deus olhar para a tua casa hoje, Ele pode ter alguém ali que é acessível a Ele, para poder Ele ali fazer jorrar algo diferente? Ou você está esperando a visita do anjo? Já viu aquele crente que ora assim: Senhor, manda o teu anjo ali. O anjo tem que fazer tudo, tem que curar, tem que libertar, tem que trazer a provisão, tem que trazer o filho de volta. E a gente não faz nada, né? Fala a pessoa que está do seu lado: você é um anjo de Deus. Então anjos trabalham, e você também tem que trabalhar. Amém? Senhor, quando libertou aquele homem, né? Se fosse na linguagem de hoje, ó, acabou o tempo da preguiça, né? Do 7-1. Acabou esse tempo aí de ficar à toa. Agora tu vai trabalhar. Tu saiu ali como uma pessoa, né? Desculpa o termo, vagabundo, sem responsabilidade. Agora tu vai voltar ali, ó, com grande responsabilidade. Quando o Senhor te traz, né, a presença dele, ele te dá responsabilidades. Na verdade, ele não é que ele te dá, você já tinha e você perdeu, por uma falta de visão, falta de conhecimento, falta de revelação. Porque todos nós temos responsabilidade desde quando o Senhor nos criou. Não é verdade? Quando Deus criou Adão e colocou ele no Éden, o que Deus falou? Agora tu vai, pega o coco aí na árvore, bebe, dorme, depois tu levanta, tu come. Não, o Senhor falou: tu vai cuidar do jardim, tu vai trabalhar aqui, tu vai zelar. Já deu o que? A responsabilidade. O mover de Deus chega através de pessoas responsáveis. Por isso que Deus nos trata primeiro. E nessa noite Ele está tratando a minha vida e está tratando a tua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Se você está junto com algum familiar teu agora, dê a mão a essa pessoa, amados, da tua família. Se una agora com a tua família. Se você está sozinho, não tem importância, porque você está representando a tua casa, a tua geografia. E nós acreditamos que o Senhor nessa noite Ele tem algo a fazer em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, assim como a tua presença chegou ali em Gadara, e a tua presença tocou a vida de um homem, trazendo transformação para a vida dele, e como consequência, Senhor, também transformação à vida dos seus familiares. Nessa noite, Pai, somos nós que estamos aqui recebendo a tua palavra. E nós sabemos que essa palavra, ela não só está sendo liberada, mas ela traz consigo, Senhor, um nível de colheita. A tua palavra diz lá em João: os campos já estão brancos para a ceifa. E nós acreditamos, ó Pai, que a colheita que o Senhor quer que chegue é a colheita dos nossos entes queridos na tua presença. É de vidas transformadas no teu altar. É de famílias restauradas na tua presença. Nós não aceitamos, ó Pai, ser agentes de destruição. Não aceitamos que a nossa mente esteja confusa. Não aceitamos, ó Pai, falar de um evangelho da qual nós não temos compromisso. Quantas pessoas estão, ó Pai, hoje se tornando escândalos, vergonha. Pessoas que dizem que Deus é Deus, mas na prática estão vivendo uma outra realidade. Estão quebrando alianças. Estão manifestando, ó Pai, uma falsa espiritualidade. Estão destruindo as suas próprias famílias, se colocando como opositores daquilo que Deus tanto ama, que é a família.
Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha nos curar nessa noite. Cure maridos aqui neste lugar, cure esposas aqui neste lugar, cure pais aqui neste lugar, cure filhos aqui neste lugar. Porque aquele homem, Pai, endemoniado, ele estava ferindo a vida de muitas pessoas e ferindo a si próprios, ó Deus. Se nessa noite existem pessoas aqui que estão, ó Pai, agindo como, ó Deus, instrumento de causar feridas em outros, através de palavras, de atitudes, ó Deus, que nessa noite, Senhor, o mesmo Espírito que convenceu Zaqueu dos seus erros, seja esse Espírito, o Espírito Santo, a nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas, Pai. Que nós possamos hoje aqui determinar que essa porta de ilegalidade para Satanás brincar com a nossa família e destruí-la, ela vai ser fechada hoje, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que na nossa casa haja morte, haja vergonha, haja medo, Senhor, haja doença, Pai, haja loucura, Deus. Nós clamamos a Ti nessa noite. O Senhor colocou aquele homem endemoniado. O Senhor o libertou e fez com que ele se assentasse, que ele se vestisse e que ele ficasse em perfeito juízo. Que nessa noite, Pai, nós possamos ter prazer em nos assentar com os nossos, em ouvir os nossos, em aconselhar os nossos. Que haja a sabedoria do Senhor sobre a nossa vida, Pai amado. Que a nossa vida esteja protegida pelo Senhor. E que possamos não só buscar proteção hoje, mas andar em segurança na Tua presença. Ah, Deus, em nome de Jesus, dai-nos um batismo de amor pelos nossos familiares. Que onde houver ressentimento, amargura, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nessa noite faça uma obra linda, Pai, no coração deste homem e dessa mulher. E que possamos, ó Pai, sermos reconciliadores, Pai, pacificadores, ó Deus, em Teu nome, Senhor. Porque a palavra de ordem é: vai, volte para a tua casa e faça e mostra para eles aquilo que eu fiz pela tua vida. E o Senhor tem demonstrado amor por cada um de nós. Não importa para Ti quem nós somos, importa que Tu nos ama. E esse amor precisa chegar à nossa realidade, à nossa casa. As pessoas precisam sentir esse amor. As pessoas precisam sentir esse carinho, essa misericórdia, Deus. Esse zelo que o Senhor tem por nós, Pai. Porque o Senhor jamais desistiu de nós. E nós não podemos desistir daqueles que o Senhor tem colocado dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, que nessa noite a aliança contigo seja restaurada, assim como a nossa aliança familiar também seja restaurada. Em nome de Jesus, que o perdão seja liberado, que o perdão seja liberado, que o perdão seja liberado, que o Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a romper com todas as barreiras religiosas, enganosas, em nome de Jesus, porque nós acreditamos que quando fizermos isso, Pai, cadeias vão ser abertas, Pai, muralhas vão cair por terra e o diabo vai sair da nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos essa noite: nós somos Teus, Senhor.
Nós somos teus, Senhor, e a nossa casa também é tua, a nossa família é tua. Nós somos teus e a nossa casa também é tua. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a tua mão e declara assim: Senhor, a minha maior missão será cuidar, investir, zelar pela minha família. Eu e a minha casa iremos servir ao Senhor, mas para isso eu irei te servir no meu principal ministério, que é a minha casa e a minha família. Usa-me, Senhor, para promover mudanças que prevaleçam, porque eu creio que a grande obra do Senhor há de completar dentro da minha casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Dê as melhores salva de palmas a esse Deus. Aleluia.